Olá! Às vezes a gente passa por esses processos de mudança, entende mais como a nossa mente funciona, como somos e o que podemos fazer com a nossa vida e nos sentimos melhores. Às vezes nem precisou passar por um processo tão formal, tão estabelecido, mas a gente simplesmente sente que por um instante, ou por um momento, ou até por um período, as coisas estavam muito bem na nossa vida. E aí, será que as coisas podem mudar? Será que a gente tem que se preocupar com a mudança? Ou melhor dizendo, o que a gente deveria fazer com essa mudança? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da série Autoterapia aqui no canal Hipnoetos. A série Autoterapia acontece todas as quintas-feiras às 9h30 da manhã, onde eu falo dicas, ideias, insights que eu ensino para as pessoas no meu consultório que podem ajudá-las por conta própria, muitas vezes, a ter uma vida mais plena. Terça-feira sim, terça-feira não, também aqui no canal, às 9h30 da manhã tem vídeo comigo ou com convidados, aí falando sobre princípios de terapia, falando sobre psicologia, falando sobre filosofia, falando sobre hipnose. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da mudança e da existência. Porque para muitas pessoas existe uma crença de que quando eu atingir um estado bom, eu tenho o direito de estar naquilo por muito tempo, ou pelo tempo que eu quiser. Quando as coisas finalmente acertarem para mim, nada mais poderá dar errado, ou nada mais dará errado, ou nada na minha vida será transformado. E a realidade é que a vida não é assim. A realidade é que, infelizmente, as pessoas mudam de ideias, mudam de princípios, as realidades vão se transformando, outras pessoas aparecem, pessoas faltam, a vida vai mudando, a vida é um contínuo e cíclico processo de mudança. Não existe o estar para sempre numa boa. Existe aquilo, eu fui até aqui e agora eu preciso entender o que eu vou fazer a partir daqui. Isso é uma primeira ideia para que a gente possa entender um conceito muito importante e muito complementar a muitas coisas que a gente ensinou. Porque é claro que nada do que eu falei foi jogado fora. Nossa percepção da realidade é ainda assim uma mera percepção, nossa observação de como a gente encara a nossa vida é ainda assim uma observação. Acontece que às vezes a gente encara que a nossa vida vai ficar bem quando tal coisa acontecer. Então, aquelas pessoas que ou a vida deu para elas uma oportunidade de ter um relacionamento que elas gostam, uma família que elas gostam, um trabalho que elas gostam, e isso deu para ela uma calmaria, uma tranquilidade, eu vivo pelo momento de agora. Se eu estiver vivendo apenas pelo momento de agora, tudo estará sempre bem. Não tem grandes desafios por períodos e tal. Ou às vezes até mesmo do contrário. Às vezes a pessoa vinha de um período de muita insegurança e muita insatisfação com várias coisas, mas de repente aprendeu a olhar melhor para a realidade e aí de repente as coisas estão indo bem, as coisas estão resolvidas ou estão organizadas na vida dela de um jeito que nunca estiveram. Eu nunca corrijo os meus clientes, mas eu fico com um pouco de receio quando eles me dizem que tudo na vida deles está perfeito. Porque eu sei que a vida é mais complicada do que isso, eu não conheço a vida individual de cada um, mais do que o nível que ele me permite escolher, mas eu conheço a vida como um todo, e sei que a vida é mais complicada do que isso. Sei que algumas coisas talvez nunca fiquem certas, ou ainda que por um instante todas as coisas estejam certas, é importante a gente entender que aquele instante tem tudo para ser temporário, porque se há algo constante na nossa existência, é a mudança. E que bom que isso é assim. Tem alguns impactos isso. Porque quando a gente encara a realidade a partir de uma perspectiva que a gente sabe o que precisa fazer para ser feliz, porque tudo está organizado e tudo está bem, a gente começa automaticamente a criar regrinhas na nossa vida. Lembra que o hábito, nós já falamos muito sobre o poder do hábito, e o hábito vai criando rotinas, vai automatizando processos na nossa mente e a gente vai criando regrinhas sobre como a gente pode viver. E isso é bom, isso não tem nada de errado com criar essas regrinhas. Contudo, se a gente vai criando essas regrinhas, sem se dar conta que essas regrinhas só funcionarão na nossa realidade, quando a nossa realidade mudar, e repare que eu disse quando, eu não disse se. Quando a nossa realidade mudar, talvez essas regrinhas não valham mais. Porque afinal de contas, essas regrinhas
valiam para aquela realidade. É como a gente falou quando eu falei do problema dos livros de autoajuda. O problema dos livros de autoajuda é esse. Ele quer dizer para você quais são as regras que você deve seguir para ser feliz. E basta você seguir aquelas regras e tudo estará para sempre resolvido em qualquer realidade. E as coisas não são assim. Eu vejo muita gente, inclusive aqui no YouTube, buscando esses gurus, esses guias que vão tentando dar soluções mágicas, soluções mirabolantes para problemas que não necessariamente elas vão se encaixar. E isso é um perigo para nós individualmente, isso é um perigo se você resolver confiar numa proposta cegamente nesse sentido. Porque enquanto a proposta fizer sentido para você, está tudo bem. Mas pode chegar num momento em que a existência mude a ponto de que aquela regra não faça mais sentido. Repara que a gente pode observar isso com muita frequência, olhando para algumas pessoas de muita idade. E eu vou deixar aberta a questão de muita idade, porque eu conheço pessoas assim de muita idade com 35 anos. E eu conheço pessoas com 85 anos que têm pouquíssima idade perto dessas pessoas de 35. Mas essas pessoas de muita idade que eu estou falando, elas têm uma característica. Elas já decidiram como é que o mundo funciona. E nada que aconteça, nada que você diga vai fazê-las mudar de ideia. Elas simplesmente querem que o mundo funcione do jeito que elas entendem. E enquanto aquilo estiver funcionando para ela meio que tudo bem. O máximo que acontece é que essas pessoas se dão inclusive o direito, muitas vezes, de querer jogar as suas certezas na frente das outras pessoas, como se as outras pessoas tivessem o dever de seguir de acordo com suas certezas. Então, é desde o proselitista religioso que acha que tem que te dar uma bronca porque você não vive a religião X do jeito YZW que ele acha que você deveria viver, é desde do moralista que quer que você tenha algum determinado comportamento que para ele é considerado imoral se você não tiver e ele não tem nenhuma congruência com a sua existência. É o definidor de regras, né, e estabelecimentos de como é que as coisas se conduzem, da forma como as pessoas se vestem, da forma como elas agem, ou dos trabalhos que elas têm, ou das escolhas de carreira. Há inúmeras coisas nesse sentido. Agora, essas pessoas têm sobre elas certezas. E por que é interessante olhar para elas? Porque quando a gente olha para elas, é mais fácil de a gente perceber, olha como não faz sentido carregar certezas. Porque ela está carregando certezas que podem até fazer muito sentido para ela, e se a muita idade é realmente um fim de vida, muitas vezes vai funcionar para o tempo de vida que a pessoa ainda tem. Se a pessoa vai viver mais 5, 10 anos, tá bom, então deixa ela ter as certezas que ela quer ter, isso não tem nada de errado também. Mas se não for, quando ela quer colocar isso na vida da outra pessoa, isso é um perigo. E aí quantas vezes a gente mesmo está colocando regras, certezas, estabelecimentos para a nossa vida, condições para a felicidade que não são atingíveis, né? Só quando eu tiver tal coisa, ou pior ainda, só enquanto eu tiver tal coisa, ou estiver em tal lugar, ou estiver fazendo tal coisa, eu serei feliz. E aí quando essa coisa deixa de acontecer, quando essa pessoa decide deixar de estar do teu lado, quando você decide mudar de trabalho, ou quando decidem te liberar do trabalho, o que vai acontecer? Né? Quer dizer, não vai existir a possibilidade de felicidade. Quando eu falei sobre os livros de autoajuda, eu falei sobre essa questão de que a vida é mais interessante, de que a esquina nova sempre oferece um novo problema, um novo desafio. E essas certezas que a gente carrega podem nos impedir de ter essa flexibilidade. Repare que não é uma crítica à noção de crenças que se estabeleçam e de padrões que a gente cria para a nossa vida. Padrões são muito úteis. E enquanto os padrões estiverem sendo úteis, ok. O problema é que muitas vezes as pessoas acabam carregando nesse conjunto de padrões, nesse conjunto de certezas que vão construindo, uma sugestão direta muito simples de que se algo mudar, eu tenho o dever de ser infeliz. Eu tenho o dever de não atingir a felicidade, porque eu só posso ter a felicidade se eu tiver de volta aquilo que eu vim buscar. Isso é uma vaidade tão tola, porque ela não apenas te impede de
atingir a sua felicidade com a realidade que se lhe foi apresentada, como principalmente condiciona a sua vida a uma existência que pode ser que até mesmo lá na frente já não faça mais sentido para você. O preço de ter o que a gente quer é ter o que a gente um dia quis, escreveu Neil Gaiman, um escritor inglês, numa obra muito interessante, e eu tenho certeza que eu já mencionei ele pelo menos uma vez aqui no canal. Ele é um escritor que eu gosto muito. A gente já não é mais a mesma pessoa. Por que é que a gente sempre vai ter os mesmos desejos e os mesmos interesses? Você enxerga na sua vida algumas certezas que você carrega? Todo mundo carrega certezas. Perceba se há limites nela. Verifique onde esses limites podem ser suplementados. Se você sentir-se à vontade, comente aqui embaixo características suas. Compartilhe isso com pessoas que você pode perceber que vão ser ajudadas pela ideia de despir-se das suas certezas, de viverem mais leves, viverem mais em função do que a existência lhes dá e buscando a felicidade com o que a existência se lhes apresentou. Né? Isso não é um convite ao conformismo, um convite à inaptidão. O conformismo é eu me recusar a fazer nada para sair de onde eu estou. E a gente só deve fazer isso se a gente realmente estiver muito bem onde a gente está e não consiga visualizar cenários de melhoria. Mas é apenas uma percepção de que agradecer por onde nós estamos hoje é também entender que aquilo pode ser a realidade que nós quisermos construir, e aí nós temos o ímpeto de transformá-la naquilo que nós quisermos melhorá-la. Mas nunca vincular a nossa existência atual a uma infelicidade plena sem que a gente tenha a possibilidade de encarar de outra forma ou até mesmo se transformar. Às vezes, não dá para encarar de outra forma. Às vezes é uma situação de violência, às vezes é uma situação de agressão, às vezes... essas situações extremas, claro que não dá. Mas às vezes é só que você não mora na cidade que você gostaria. E aí? Você vai deixar de ser feliz por causa disso? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!